Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo de número 5 em diante. Glória a Deus. Doutor Lucas, né? Doutor Lucas, Evangelho de São Lucas, Doutor Lucas, capítulo 1, primeiro versículo de número 5. O título da nossa mensagem é perseverança. Perseverança. Diz assim, fala do anúncio do nascimento de João Batista. Diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era filha de Arão. O nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filho, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdote diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porá o nome de João. A igreja pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele era um homem, a Bíblia relata, irmão, quem pode receber, nos justificar, é somente Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Então a Bíblia fala que ele era um homem justo, ele era um homem temente, ele era um homem temente a Deus. Então ele exercia o ministério sacerdotal com muita alegria, mesmo faltando, presta atenção, mesmo faltando algo na vida deles, porque eles já eram avançados em idade, eles não tinham filho, eles não tinham esperança mais de ter filho, mas eles estavam ali no ministério, eles não desistiam, mas eles faltava algo na vida deles. Presta atenção que o Espírito Santo quer nos mostrar nessa noite. Talvez falte algo na sua vida. Eu tenho certeza que falta. Falta na minha. Na vida deles faltava o quê? Filho. Na vida deles faltava filho. Que hoje não tem muita... As famílias não dão muita importância a isso. Mas lá no passado dava, era importante. A mulher que não tinha filho era considerada ventre seco, amaldiçoada. Então ela tinha motivo, sim, muitas vezes, até desistir do ministério dele. Eu quero que você preste atenção. Eu sei que falta algo na vida de cada um. Na minha vida falta, na sua vida falta. Uns falta filho, outros falta casa, outro falta carro, outro falta um esposo, outro falta... Algo falta na nossa vida. Uns falta mais unção, uns falta mais conhecimento com Deus, uns falta atitude,
diante de Deus, contando que o resumo é esse: todos nós falta uma coisa, mas persevera, irmãos, persevera. Eles estavam perseverando quando ele estava exercendo normalmente. Então o nosso dever, irmão, não é desistir nunca. Desistir nunca, porque o tempo de tudo na nossa vida não pertence a nós determinar tempo. O tempo é do Senhor. Ele vai encarregar disso, irmão. Ele vai encarregar de suprir a nossa necessidade. Ele vai encarregar, mas é o tempo dele. O nosso dever como cristão é perseverar. É estar buscando mais de Deus, conhecer mais de Deus. Para Deus nos conceder aquilo que nós estamos precisando, estamos buscando. Nós não estamos aqui à toa, irmãos. Meu desejo não é mais carro, graças a Deus, filho, eu tenho, e tem casamento abençoado. Carro eu não posso ter, que eu não tive novo, eu não posso tirar uma carteira. Mas meu desejo é crescer na graça e no conhecimento de Deus. O meu desejo é ver a minha família na presença de Deus. Então tem sim, me falta algo. Falta algo para cada um de nós aqui na nossa vida. Quem não falta nada, quem acha que está completo, levanta a sua mão. Porque para mim falta algo. É ver a minha família na presença de Deus. Porque não adianta a pessoa ganhar este mundo inteiro e perder a sua salvação. E Zacarias não desistiu. E ele, cumprindo o turno do seu ministério, é igual nós aqui, às vezes aqui, quem ministra aqui. Cada um tem um escala a cumprir. E cada um de nós temos o dever, temos o compromisso, não com o homem, mas com Deus, de estar aqui ministrando aquilo que Deus colocou no nosso coração, com alegria de fazer. Eu quero que você preste atenção, é isso que Zacarias fazia. De repente aparece o anjo do Senhor diante dele e fala com ele que ele vai ser pai, que Isabel, a sua mulher vai ter filho. Porque para Deus, irmão, para Deus não existe nada impossível para Deus. Não existe, irmão. O impossível são para nós, mas Deus não. Deus trabalha não no natural nosso, mas Deus trabalha no sobrenatural. Ele trabalha no sobrenatural. Por isso que quando ele enviava um exército para a guerra, ele sempre era pouca gente para vencer uma multidão, para que os reis não gloriassem nele mesmo, mas gloriar no poder de Deus, na ajuda de Deus, no favor de Deus. E isso Zacarias esperava, mas eu tenho certeza que ele não anunciava, mas quem sentia falta. Família é muito bom, irmão. Filho é muito bom, família é muito bom, entendeu? Eu não sei o que essa geração de hoje está pensando, não, irmãos. Sei. Porque a ordem de Deus que Deus deu é multiplicar, é povoar a terra. Não estou falando que por causa disso a pessoa vai ter 10 filhos no dia de hoje, não, igual era antigamente, não. Mas um ou 2 filhos, irmão, é muito bom. É muito bom para a pessoa, o casal se realiza mais. Vê ali o fruto, a mãe vê o fruto do seu ventre ali, irmãos. Isso é bom demais. Mas ele foi perseverante. Ele perseverou. Ele pode, às vezes, até teve as falhas dele, mas ele perseverou. É tanto assim que ele diz que havia no 18 de São Lucas mesmo,
1,18. Nós vamos ver aqui o que ele diz aqui. E disse então Zacarias ao anjo, ali é melhor, ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e a minha mulher avançada em idade. Como eu vou saber disso? E respondendo, o anjo disse-lhe: eu sou, irmão. É Deus, mas aqui o anjo estava no lugar de Deus. Eu sou o anjo Gabriel, que assisto diante de Deus. E fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Ah, que coisa boa, né, irmãos? Como é que o coração dele na hora se moveu dentro dele. Boas novas, ser papai, ser mamãe. Boas novas. E fui enviado a dar essas alegres novas, 1,20 agora, amado. E eis que ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas acontecer. Porquanto não creste, vai prestando atenção, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. A descrença, o descredo. Às vezes precisa Deus fazer uma coisa, irmãos, para mostrar a gente, e uma coisa que às vezes vai nos trazer até na nossa vida prejuízo. Já pensou ali Zacarias ficar 9 meses mudo? Ele não podia mais exercer o seu turno, talvez na casa de Deus, mas sem falar, sem nada, ele continua fazendo. O que é que eu quero dizer? O que é que eu vou aprender com isso nessa noite, irmão? Que mesmo Deus não fazendo, nós temos que perseverar. Aquele que persevera, alcança o favor, alcança a misericórdia de Deus na vida dele. Alcança. Porque Deus não é homem para que minta. Números, capítulo 23. Deixa eu olhar aqui rapidinho. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Se eu ver se eu encontro aqui. Glória a Deus. Número 23, 19. Ele não precisava ter ficado mudo não, irmão. É só ele crer. Mas, então tá bem, então vou esperar. Mas às vezes, irmãos, não é por causa de a pessoa, às vezes, ser um líder religioso ou qualquer coisa, que existe perfeição no homem. Não existe, irmão. Perfeito é só Deus. Perfeito é só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí está dizendo assim, Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem o Filho do homem para que se arrependa. Deus não é homem para que minta, e nem o Filho do homem. Está falando do Pai e do Filho, está falando de Deus e de Jesus. Porque nós não, muitas vezes nós há engano na nossa boca. Às vezes sai até alguma mentirinha da nossa boca, se nós não vigiar na nossa vida. Deus não é homem para que minta. Isso é que Zacarias tinha que ter colocado na mente dele. Não duvida da promessa de Deus, irmãos. Aquele que duvida da promessa de Deus são como as ondas do mar. Ela vai e volta, e não chega a lugar nenhum na vida dele. Não devemos duvidar, irmão. Isso aqui é promessa de Deus, tá, irmãos? Isso aqui é promessa de Deus. Não fracassa na sua vida, não duvida de Deus, porque um dia vai se cumprir. Cumpriu na vida de Zacarias.
e vai cumprir também na sua vida. Aonde que você precisa da bênção de Deus, Deus vai liberar a bênção para você. Qualquer área da sua vida, seja na saúde, nós podemos até levar para a saúde também, que a gente precisa. Uma deficiência, está fazendo falta para a gente, como às vezes um filho, porque esse filho que Zacarias teria junto com Isabel, irmão, ia ser o percussor de Jesus. O percussor de Jesus. E foi homem de Deus, foi homem cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo de Deus. Mas tem coisa, irmãos, tem coisa que não é para agora. Não adianta a gente querer dar uma ajudinha a Deus. Tem coisa que é para tempo determinado. Está dando para a igreja entender? Tem coisa que é para tempo determinado, é Deus que determina, não é eu que determino. Não é nós que determinamos. Aonde nós vamos ver isso, tempo determinado? O nosso dever é perseverar. É perseverar. Abacuque capítulo 2, versículo de número 3. Glória a Deus. Acabamos de ler, Deus não é homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Abacuque capítulo 2, versículo número 3. Abacuque significa abraço, consolo. Abraço, consolo. Então, está falando ali, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. O seu milagre não vai tardar, irmão. Vai vir na hora certa. O nosso milagre é só nós perseverar. Ele vem na hora, ele vem no tempo determinado por Deus. Não é nós que determinamos. Tem pessoa que às vezes determina, não, Senhor, estou na igreja há tanto tempo. O Senhor não fez isso para mim. Até sai da igreja, irmãos. Até vai embora. Não persevera, como Deus vai abençoar a igreja? Como Deus vai nos abençoar? Se não tem perseverança, para estar falando, tardar para esperar. Que no tempo determinado vai acontecer, determinado por Deus. Não é nós que regula, que determina tempo. É Deus. O dia de amanhã pertence a Ele. Quando nós nascemos, Ele saberia que hoje nós estaríamos aqui nesse dia 3 de julho de 2024. Deus sabia disso. 2024. Deus já sabia disso. Ele sabe muito bem o que nós precisamos, mas muitas vezes Ele quer ouvir da nossa boca. Muitas vezes Ele quer ouvir da nossa boca, ou menos uma palavra que diz assim: Senhor, eu te amo. Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, o Senhor é meu ajudador. Senhor, o Senhor é o único Deus da minha vida. Senhor, eu sei que sem Ti nada eu posso fazer. Deus quer ouvir. Deus quer ouvir de nós. Deus precisa e quer ouvir da nossa boca. Segundo 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, meus amados irmãos que estão aqui, portanto, meus amados irmãos, sede firme e constante, sempre abundante na obra
do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A gente tem que saber, irmãos. Você precisa saber que você não está sentado aí à toa, não, irmãos. É porque você creu. Isaías 53 diz: quem creu na nossa pregação? Quem deu crédito? A gente precisa vir na igreja, amada igreja, não é somente para ouvir, não. Muito mais do que isso, para ser ouvinte. Ouvir é uma coisa, agora ser ouvinte é outra coisa. Ser ouvinte da palavra de Deus. Seja abundante, constante. Compromisso com Deus. Deus, irmão, ele só tem compromisso com quem tem com Ele. Com quem tem com Ele, tem que ter compromisso, irmãos. Ah, pastor, o senhor está dizendo que eu não tenho compromisso? Eu não estou dizendo isso, não. Eu tenho que ser mais constante. Eu tenho que ser mais abundante. Eu tenho que fazer além, para Deus agradar de mim. É isso que Caleb diz. Se Deus agradar de nós, Ele vai fazer com que nós herdamos a boa terra, a Canaã prometida. E nós estamos indo com a Canaã celestial. Então Deus precisa agradar de mim, Deus precisa agradar de você, Deus precisa agradar da igreja dele. Tudo que nós for fazer, tem que fazer com amor. Tem que estar na dependência do Senhor. Tem que estar na dependência do Senhor. Atos 2:46 e 47 fala que eles perseveraram na oração, no partir do pão e na comunhão, falando do discípulo. A igreja de hoje precisa disso. E perseverando unânime todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comia junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Ô irmão, igreja, presta atenção que o Espírito Santo está nos falando, está nos ensinando nessa noite. Lá fora eles têm que ver em mim, em você, achar graça de nós, irmão. Eu quero ser igual àquele, um bom testemunho de pessoas de Deus. Aquele que mente não mentir mais, o que adultera não adulterar mais, o que fará mal não fará mais, o que dava mau testemunho não dá mais. Ser a imagem e semelhança de Cristo. O amado pregou aqui quarta-feira passada. Cristão é um pequeno Cristo, mas é semelhança. Não é, mas é semelhança, é um menor. Cristo maior de todo e nós menor. Perseveravam. E Deus acrescentava. Por quê? Porque o povo via e caía na simpatia, irmãos. Via Deus na vida deles, via o Espírito Santo na vida deles. É isso que a pessoa tem que ver em nós, irmãos. Precisa ver em nós. Luz do mundo, sal da terra. O mesmo anjo que apareceu para Zacarias cumpriu a promessa lá no Evangelho de Mateus, lá 3, João apareceu no deserto, 3:1, apareceu no deserto vestido de pele de camelo, me parece, alimentando de gafanhoto.
e de mel silvestre, mas ele pregava a palavra de Deus, ele era percussor de Jesus, e hoje ele não está aqui, nós somos percussor de Jesus, para falar talvez palavra que as pessoas não vai achar nós simpáticos, vai achar dura, mas ela produz fruto. Diz assim, Mateus 3:1, e naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque o 3:3, porque este aí mesmo, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz, voz do que clama no deserto. Aí continua, preparai o caminho do Senhor, ele é o percussor, ele veio preparar o caminho de Jesus, endireitai as suas veredas. O 4, e este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos. O 5, e alimentava-se ainda é o 4, alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. O 5, então ia ter com ele em Jerusalém, e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E era por ele batizado no rio Jordão, confessando os seus pecados. O 6, o 7. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe, raça de víbora. Presta atenção, irmão. Agradou aquele povo, irmãos. Chamar as pessoas de cobra, de demônio, porque víbora ilustra a serpente no jardim do Éden. Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzis, pois, fruto digno de arrependimento. Tem que arrepender, irmão, só até aí. Produzir fruto de arrependimento. É o que tem que ver em nós, irmãos. Fruto que arrependeu, fruto que nasceu de novo, fruto que não é mais aquela pessoa. Ah, não, esse homem não é aquele homem que eu conheci quando era jovem, não. Não é. Hoje ele é outra pessoa. Isso é que é fruto, irmãos. Palavras. Jesus diz assim, pelo fruto eu conhecereis a boa árvore. Ilustração, pelo nós falar, as pessoas conhecem que nós somos de Deus, é o fruto da palavra de Deus. Já estamos encerrando já. O mesmo anjo que apareceu na visão para Zacarias, ele parece também para Maria. Vamos ver, 1:35, Lucas 1:35, 37. Vamos ver aqui. E respondendo o anjo disse, agora já está falando com Maria o anjo, não é com Isabel não, está falando com a Maria, que vai nascer Jesus. E o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Está prestando atenção, irmão? Já nasceu com nome. Já nasceu com nome. João também, o anjo falou, ele vai chamar João. Agora está falando aqui, o mesmo anjo, então assim, o que está no teu ventre, Maria, vai chamar Jesus. Jesus. E eis que também, ele continuou falando, eis que também tua prima concebeu um filho.
porque ela já estava grávida de 6 meses. Isabel já estava grávida. Quando ela foi visitar Maria, ela estava grávida de 6 meses. Concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada o quê? Estéril. Era chamada estéril. Aí continuou falando, porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. A sua prima já vai conceber, na idade velha. E você vai ter um filho que vai ser chamado Filho do Altíssimo. Então, irmão, quando Deus, o que eu aprendo com isso? Quando Deus ele tem um plano na vida da pessoa, irmãos, não importa tempo não, tá? Você está falando, mas eu estou esperando isso há 30 anos. Eu estou esperando quase 35. Eu estou esperando quase 35. Ainda não se cumpriu na minha vida. Mas eu creio, eu não quero ficar mudo não, igreja. Eu não quero ficar mudo não. Eu creio que vai se cumprir na minha vida. Porque a palavra ela não falha. Ela diz, todo joelho se dobrará e confessará que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Todo joelho se dobrará. Eu ainda creio na palavra. Eu creio, eu não vou deixar de crer. Enquanto eu estiver aqui nessa terra, eu não vou. Sabe por quê, irmãos? Muitas promessas já cumpriram, mas alguma, essa aí é da promessa de Deus, a esposa que está aí. Não? É voto que eu fiz com Deus. Eu voto, mas também fiz um voto de ser fiel. Ser fiel até a morte. Fiz um voto com Deus de ser fiel até a morte, combater o bom combate, encerrar a carreira, mas guardar a minha fé. Eu também fiz um voto com Deus disso. E não vou abrir mão. Confiando na palavra de Deus. Que o Senhor Jesus diz assim, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não hão de passar. Não vai passar. Não vai passar. O anjo falou isso com Maria, que Isabel era estéril, não poderia, já era velha. Mas não foi só ela não, irmão. Não foi só ela não, presta atenção. A fidelidade, eu quero te falar uma coisa, talvez você vá até assustar. A fidelidade com Deus, ela nos impede, não quer dizer imunidade. A fidelidade não quer dizer imunidade não, tá, irmãos? Não quer dizer que a pessoa é fiel e vai passar belezinha neste mundo, em tudo não. Ele vai ter o que Jesus falou. Ele vai ter aflição. Jesus falou isso. Ele vai ter problema, mas tenha bom ânimo. As pessoas estão perdendo o ânimo, pastor Moisés, antes da hora. Está perdendo a perseverança. Está fugindo da responsabilidade, do chamado de Deus. Misericórdia. Se Deus chamou, irmão, faz igual Isaías. Faz igual Isaías. Ah, Senhor, mas o Senhor está me chamando. Minha família tem uns lábios impuros. Eu habito no meio dele de pessoas de impuro lábio. Faz igual Isaías fez. É só a gente fazer igual Isaías fez, não ter vergonha de confessar para diante de Deus. Deus vai mandar um tenaz para queimar a nossa língua, o nosso lábio. Depois que queimar, irmãos, depois que queimar, aí Deus vai perguntar, e agora, Isaías,
A quem eu vou enviar? Aí nós vamos falar assim: envia a mim, Senhor. Eis-me aqui. Envia a mim. Envia a mim, Senhor. Fala com Deus. Envia a mim, Senhor. Eu quero ser um instrumento nas suas mãos. Eu quero libertar os cativos da prisão. Eu quero dar vista ao cego. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mas disponha a fazer a vontade de Deus. A vontade do mundo aqui é passageira, irmãos, vai acabar a qualquer momento. Não ficará pedra sobre pedra. Não vai ficar pedra sobre pedra. Ana também passou por isso, lá em 1 Samuel. Você vê Ana era humilhada. A Penina, ela provocava Ana. Você tem um ventre seco. Eu já dei tantos filhos ao seu marido e você não deu nenhum. Você não deu nenhum, Ana. Que mulher você, mas todo ano ela estava em Jerusalém. Todo ano ela ia adorar em Jerusalém. Todos os dias Zacarias estava no templo. Ele era justo, ele era temente diante de Deus. Todo dia ele estava lá no templo. Ele não desanimou. Ana também não desanimou. Até que o sacerdote ali falou: você está embriagada, mulher? Não vem mais conversar comigo, não. Não, Senhor, não estou embriagada. Eu estou atribulada de espírito. Ele falou assim: fala com Deus. Ela foi. Me parece, não faz na memória aqui agora, parece que ela teve 1 Samuel, depois ela teve mais, acho que 4 ou 5 filhos. Mas Deus tirou o opróbrio dela. Deus tirou o opróbrio, que significa vergonha, tirou dela. E assim é que Ele faz com nós, irmãos. Assim é que Ele faz com nós. Marcos 10, 27. Jesus, porém, olhando para ele, disse para os homens, presta atenção, igreja. Talvez você está com um problema aí que você acha que não tem solução. Ah, não, isso não vai ter jeito. Talvez é que o Zacarias precisava de um filho, você precisa de um milagre na sua vida. Eu já farei o milagre que eu preciso na minha vida. É ver a minha família convertida. Talvez você precise de um milagre na sua vida. E Jesus diz assim, olhando para ele, diz: para os homens, para nós, é impossível, mas não para Deus. Para Deus, não para Deus. Porque para Deus todas as coisas, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Todas as coisas, todas, não é só uma não, é todas, todas. Para o nosso Deus é possível. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas não duvida de Deus. Não duvida da palavra. Zacarias duvidou, ficou mudo. Eu não quero ficar surdo, eu quero sempre crer na palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, eu quero crer. Eu não quero ficar cego, eu não quero ficar surdo, eu não quero ficar aleijado. Eu quero crer na palavra de Deus. Eu quero crer. Fala assim com Deus, fala com Deus. Fala assim: Senhor, eu quero crer na tua palavra. Não precisa para mim receber meu milagre, eu ficar mudo. Não precisa para receber o teu milagre eu ficar surdo. Não precisa para receber o teu milagre eu ficar cego. Porque eu creio na tua palavra, Senhor. Glória a Deus por isso, porque eu creio. Fala com Deus, continua confessando diante de Deus. Se você quiser mudar a situação da sua vida, da sua família, agora se você não quiser,
acomode-se. Se você não quiser, Deus vai fazer assim, ó, para você. Você não quer lutar? Então fica com seus problemas. Não vou te ajudar em nada. A palavra diz, irmão, se eu fazer isso aqui, ó, se eu fazer isso aqui, ó, para a palavra de Deus, Deus também vai fazer para mim também. Deus também vai dar as costas. Ele já não tem compromisso mais comigo. Ele tem compromisso enquanto eu for fiel à palavra de Deus. Mas como eu estou dizendo, fidelidade não quer dizer imunidade. Não quer dizer problemas temos, mas nós temos um general que luta por nós a nossa luta. Amém, igreja?